A paz do Senhor. Que a gloriosa paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa nesse dia de hoje. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, convosco nessa manhã, aonde que pela instrumentalização da palavra do Senhor, nós seremos edificados aqui nessa manhã. Nós seremos transformados aqui nessa manhã. Eu quero conclamar você, sua família, aqueles que podem estar assistindo conosco, que estejam agora ligados naquilo que Deus vai falar conosco. Eu não sei como você tem se portado frente aos desafios e às lutas da sua vida. Eu não sei quais são, talvez, as grandes lutas internas que você está tendo. Mas eu quero, em nome de Jesus, compartilhar uma palavra que vai transformar, que vai trazer vida onde não existe. Amém? Nós vamos ler no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 14, a partir do versículo número 22. Mateus 14, a partir do 22. Assim diz a palavra do Senhor. Imediatamente após, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se tu és, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." Então Jesus lhe responde: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" E Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram, exclamando: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." E depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré. Amém e amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos e queridas, as tempestades, elas são muito frequentes na nossa vida. As tempestades, elas denotam tão somente que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós teremos claramente uma luta incessante para que não assim naufraguemos. Nós teremos uma luta incessante para que as águas não possam as águas não possam passar acima daquilo que nós conseguimos respirar. Falar de vida cristã é exatamente falar dessa caminhada de fé que diariamente o Senhor Deus nos convida para que possamos desfrutar e aproveitar. Falar dessa caminhada cristã é falar que nem sempre as travessias serão travessias seguras e calmas. Mas falar de vida cristã é falar de que existe um Deus que nunca nos abandonará. Ele sempre estará conosco, dirigindo os nossos passos, os nossos caminhos. Seja num vale de ossos secos, seja na sombra da morte, mas Ele estará conosco. Quando eu começo a ler sobre Mateus, especificamente nesse capítulo de número 14, esse texto de Jesus andar sobre o mar, ele é um texto muito discutido, muito falado, ensinado, porque ele mostra exatamente uma das grandes lições da vida cristã, que é uma fé genuína, uma fé transformadora. Era como se o próprio Jesus estivesse
direcionando os seus discípulos para algo que iria acontecer. Porque o texto fala que Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem na frente dele. Você imagina Jesus ali, minutos antes ali, ou horas antes, multiplicando os pães, os peixes. Muitas pessoas ali estavam sentadas, aguardando os ensinamentos de Jesus, e Jesus ensinava para multidões na beira-mar. E de repente, Jesus insiste. A insistência, quando a gente vai analisar no original, é que Jesus estava como se obrigando-os e falando: entrem no barco para que vocês possam ir adiante de mim para outras e novas oportunidades de pregação. É muito claro que a palavra do Senhor fala que no Evangelho de Marcos, né, que chegado à noite, o barco estava já em alto mar e Jesus havia se retirado sozinho ao monte para orar. Por quê, né? É interessante que, olha que situação tão tão pedagógica que Jesus nos ensina. Ele havia pedido para os seus discípulos irem diante dele. Os discípulos entraram num barco e os discípulos começaram a entrar mar adentro. Ponto. De repente, Jesus retira-se para um monte com o intuito de orar. É interessante que mesmo Jesus estando ensinando as coisas do Pai, horas antes, junto à beira-mar, multiplicando pães e peixes, Jesus sabia que para aquilo que ele tinha como missão nessa terra, era necessário, além de estar agindo, orando. É a própria expressão oração. Ele estava orando, mas com ação. Ação minutos antes, minutos depois orando. Ação antes, orando. Orando, ação. É tudo misturado, mas tudo com o mesmo propósito. É interessante que ele retirou-se para orar. Ele retirou-se para orar. Talvez aqui um primeiro ensinamento nessa manhã, a começar de mim. Não podemos ter desculpas. Não podemos ter negligência em dizer que a nossa vida está muito corrida, em dizer que a nossa atividade diária está muito frenética, a ponto de não conseguirmos parar e ter tempo para orar. Não podemos ter essa desculpa. Não podemos ter a desculpa de que estamos demasiadamente sobrecarregados pelas atividades. Não podemos ter desculpa que talvez a grande quantidade de atividades, elas estão nos imergindo de tal ponto que nós não temos tempo para estar a sós com Deus. Isso não é desculpa. De gerações em gerações, Deus tem se manifestado, Deus tem dirigido o seu povo. E de gerações, ainda assim, existem pessoas que não têm essa prática de estar a sós com Deus em meio à tormenta ou em meio ao acúmulo de atividades. Não é razoável entender que o fato de Deus lhe propiciar a bênção do seu trabalho, não é razoável e racional entender que o que Deus tem te abençoado é para afastar Ele de você, é para que você não tenha tempo de estar a sós com Ele. Isso não existe. O que existe é a necessidade contínua de estarmos na presença de Deus. E que mesmo que a quantidade ou o acúmulo de atividades seja de uma forma intensa, mas precisamos entender que o momento de Deus é aquele melhor, ou o momento mais produtivo do nosso dia. Jesus acabou de ensinar isso. Se perguntasse para Jesus: Jesus, onde você estava agora? Eu estava acabando de falar sobre as coisas do Pai, as boas novas. Fiz uma multiplicação de pães, fiz uma multiplicação de peixes. As pessoas estão alimentadas não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Ah, que bom, Jesus. E agora? Vamos dar uma descansada? Vamos dar uma andada? Não, agora eu vou me retirar para orar. Jesus estava me ensinando outras coisas, que mesmo que em meio ao acúmulo de atividades, ele sabia da necessidade contínua de estar na presença do Pai. E é tão interessante que, assim que ele mandou o povo embora e subiu para o monte orar,
ele viu que o barco já estava longe e as ondas estavam fustigando o mar e o vento era contrário. Se nós considerarmos que os discípulos eram exímios pescadores, eles conheciam claramente sobre a dinâmica em alto mar. Se nós pegarmos alguns dos discípulos, eles tinham experiência, eles tinham conhecimento e eles tinham vivência de prática em alto mar. Esse conhecimento, essa vivência, essa prática, eles sabiam claramente que se o mar está revolto, se o vento está contrário, a situação não é muito boa para aqueles tripulantes dentro daquela embarcação. A situação não é boa. A situação não é favorável. A situação não permite tecermos esperança para os próximos momentos, porque tudo está contrário. Aqui fica parecendo algo interessante, irmãos. Isso aqui é forte, isso aqui é profundo. Esse barco, ele pode ter a alusão como o barco da nossa vida, aonde ele não sai dos olhos de Jesus. Vou repetir. Esse barco, ele é o estereótipo da nossa vida. De que forma? Jesus olhando aquele barco e o barco sendo fustigado pelas ondas, os ventos, as tempestades totalmente contrárias e ele observando tudo. Quantas vezes na minha vida e na sua vida a gente está no nosso barco chamado vida, sendo jogados para um lado, jogados por outro, esforçamos continuamente para sair do lugar e não saímos. Parece que um novo dia é uma nova tempestade. Uma nova hora é uma nova notícia ruim de algo contrário. E a gente faz essa pergunta: onde está Deus nessa tormenta toda? Aonde está Deus nessa dificuldade? E eu volto a repetir. Todavia o barco já se encontrava longe. Todavia o barco se encontrava longe e Jesus estava em terra. Mas olha o que vai acontecer. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. É interessante que no outro verso eu falo o seguinte: ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles, e em plena madrugada Jesus vinha na direção deles andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. Na nossa vida, é isso aqui, irmãos, é isso aqui. Na nossa vida, olha, gente, isso aqui é, meus irmãos, essa palavra de Deus aqui é forte. Ele vem em nossa direção. Ele vem em nossa direção. Olha quem está vindo aí. Era como se você falasse assim: Jesus, o barco vai entrar a pique, né? Ele vai virar. O barco vai naufragar. E ele entra no momento exato, no tempo certo, na hora certa. Ele vem andando sobre as águas. E quando ele vem andando sobre as águas, a gente aqui aprende uma coisa muito interessante. Ele vem andando sobre as águas de uma tal forma, vou repetir, ele vem andando sobre as águas de uma tal forma que chega exatamente no momento que a gente precisa. Ele vem de tal forma no momento em que nós mais precisamos. Quantas vezes a minha oração e a sua oração, meu amado e meu querido irmão, não foi justamente essa? Que hora que ele vai vir em nossa direção? Que hora que ele vai se levantar e em meio a esse mar revolto, ventos contrários, ele vai vir na nossa direção? Que momento, que horário? Quando é que ele, vendo toda essa dificuldade, essa problemática na minha família, no meu casamento, com os meus filhos, no meu trabalho, com a minha grande família, essa enfermidade que não passa,
quando ele vai se levantar e ele vai tomar aquele caminho em direção a nós e vai produzir a calmaria que nós precisamos tanto no nosso coração. Quando os discípulos viram ele andando sobre as águas, eles ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, e começaram a gritar com medo. E é interessante que eles começaram a gritar porque quando você não reconhece, quando você não conhece, você assusta. E Jesus tinha falado para eles: olha, vocês vão adiante de mim. Mas olha que coisa interessante, o fato de ir adiante de Jesus, olha que coisa interessante, meus irmãos. O fato de ir adiante de Jesus, a gente recebe aqui uma informação muito preciosa. Se nós estamos indo adiante de Jesus porque Ele pediu, é certo que em algum momento Ele virá. Mas quando a gente está no meio de problemas, dificuldades, de um mar revolto, de ventos contrários, a gente muitas vezes esquece que Ele está no controle de todas as coisas. E é Ele que fez o convite lá atrás para passar por outro lado. É o mesmo Jesus que vinha andando sobre as águas e as pessoas não reconheceram Ele. Talvez o nosso grande desafio é entender que mesmo em meio à tormenta, nas dificuldades, nos problemas, Ele está conosco. Falar que Jesus está conosco quando nós estamos num período de prosperidade. Falar quando Jesus está conosco quando nós estamos num período de bonança. Falar quando Jesus está conosco quando tudo vai bem. É simples, fácil e alegra o nosso coração. Mas em meio à doença, enfermidade, em meio à calamidade, falar que Jesus está no controle, talvez a gente fica um pouco confuso dizendo: tá, mas se Ele está no controle, por que as ondas ainda não terminaram? Por que ainda esse vento continua tão impetuoso contra nós? Aqui nós aprendemos uma lição muito, muito preciosa para os nossos corações. Ele sempre tem um momento certo de entrar, agir, fazer acontecer na minha e na sua vida. E naquele momento, quando os discípulos começaram a gritar e dizendo o seguinte: é um fantasma, é um fantasma, Ele imediatamente disse para os discípulos: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Ele está dizendo para você: não temas. Não temas porque o motivo talvez das orações, o motivo das súplicas e petições, era como se Jesus estivesse falando: eu sou a resposta para aquilo que você precisa. Eu sou a resposta para a restauração do seu casamento. Eu sou a resposta para a restauração da sua vida conjugal. Eu sou a resposta para a restauração da sua vida familiar. Eu sou a resposta para a restauração da sua vida profissional. Eu sou a resposta para a restauração dos seus sonhos. Eu sou a resposta para a restauração dos seus projetos. Eu sou a resposta para a restauração de uma nova página, de uma nova história que eu posso fazer na sua vida. Eu sou a resposta. E é tão interessante que ele fala: não temas. E se não temas na palavra de Deus, traz aquela conotação seguinte: não preocupe, não se atemorize e nem se desespere, porque eu estou convosco todos os dias. Aleluia e glória a Deus. É interessante que Pedro exclamou: Senhor, se tu és, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Muitas pessoas criticam Pedro, né? Porque ele pediu para Jesus ir, depois ele começou a ficar um pouco amedrontado e ele começa a afundar. Mas ele foi o único capaz de experimentar aquele que talvez seja um dos convites mais preciosos, que é o seguinte: você tem coragem de colocar o pé na água em uma situação que parece estar tudo contrário, mas é Jesus que te convida? Eu vou te explicar e traduzir isso para os dias de hoje. Você tem coragem de cantar, de glorificar a Deus, de começar a agradecer Ele pelos feitos maravilhosos que Ele tem feito na sua vida, mesmo em meio à tempestade? O que Pedro estava mostrando para mim e para você agora é o seguinte: peraí, se é Jesus mesmo, o nosso problema está resolvido.
Se é Jesus que está conosco, o vento vai resolver, a tempestade vai se abrandar. Se é Jesus que está conosco, não precisamos ter medo. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tomar um passo de fé. Eu vou sair dessa embarcação. Eu vou sair de toda essa estrutura que pode, entre aspas, me dar segurança, mas a segurança é somente com Jesus. E eu vou começar a caminhar e eu vou começar a marchar em frente ao quê? Aquilo que Jesus tem me permitido e me autorizado, que é ir atrás e estar na sua presença. Eu fico imaginando a coerência dos meus pensamentos, irmãos, que ele sai da embarcação, ele começa a dar um passo, ele começa a dar outro, ele começa a dar um passo, e ele começa a dar outro. Por que ele está dando esses passos? Porque ele está indo em direção a Jesus. E é tão interessante que quando a gente começa a dar os nossos passos em direção a Jesus, a situação tende a ficar mais forte. Os ventos começam a ter um enrijecimento. As águas começam a ficar mais caudalosas, mais contrárias. As águas contrárias, as águas de forma mais intensa tendem a sucumbir o passo de fé que nós queremos dar ao encontro de Jesus. A Bíblia fala que todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Então, ou seja, quando você começa a dar aquele passo de fé, dizendo o seguinte: estou numa tempestade, estou no meio a uma selva de problemas, estou em meio a uma contínua dificuldade, estou em meio a uma profunda desolação, mas eu vou dar aquele passo de fé de começar a clamar, glorificar, suplicar. Parece que nesse exato momento, quando você toma essa atitude, toda a situação contrária se torna mais impetuosa. E nesse exato momento, quando você achar que está sozinho, mesmo sabendo que Jesus lhe convidou, ele está logo ali na frente, não temas. Olha o que Jesus fala. Quando Pedro começou a gritar: Senhor, salva-me, Jesus estendeu a mão e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus, ele estende a mão a qualquer momento para mim e para você, para dizer para você o seguinte: não temas, pois eu sou contigo. Não temas, pois eu te suporto. Não temas, pois eu te seguro com as minhas mãos. Ele está nos ensinando aqui agora que ele está com a mão a qualquer momento para estender e estar conosco. Porém, mais do que ele estar com a mão, ele quer aquele nosso passo de fé para dizer o seguinte: eu vou ao encontro dele, eu vou até na presença dele, eu vou onde ele está. Eu não quero outra coisa na minha vida a não ser estar com Jesus. Eu não quero outra coisa na minha vida a não ser estar na sua presença. Eu não quero outra coisa na minha vida a não ser ir ao encontro dele. Porque ir ao encontro dele é certeza de porto seguro na minha alma. É interessante, meus amados e queridos irmãos, que assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Pedro, ele se lançou ao mar no entendimento de que ele queria estar com Jesus. Mesmo que em algum momento ele tentou, ou ofereceu, ou apresentou uma certa dificuldade. Mas eu vou te falar uma coisa, meus irmãos, ele foi o único discípulo que experimentou um sobrenatural junto com Jesus. O que a gente aprende com essa questão? Tem coisas na minha vida e na sua vida que, se nós não ousarmos, se nós não tivermos aquela ousadia, a gente não vai experimentar o sobrenatural de Jesus. O que é essa ousadia? É um passo de fé cujo qual ninguém até hoje deu. É um passo de fé que ninguém teve coragem ainda de fazer. Mas você é em pró de um convite que Jesus fez, porque ele falou: vem! Você não pode se atemorizar, ou você não pode se afastar. Você precisa estar fixado. Você precisa estar endireitado nessa visão que Jesus tem te dado. Eu quero louvar a Deus por essa palavra.
Eu quero louvar a Deus por essa palavra, porque na hora que Jesus entrou no barco, todo vento impetuoso e contrário, todas as formas profundas e distoantes de ondas que batiam sobre o barco se acalmaram. O que isso quer dizer na minha vida, na sua vida, meu irmão, minha irmã? Quer dizer uma questão muito simples e prática. Ele está no controle de todas as coisas. Essa palavra é uma palavra que precisa ser diuturnamente viva, porque quando os discípulos entraram dentro do barco, eles mais uma vez reconheceram o poderio e a soberania, dizendo: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Nós precisamos viver essa palavra. Eu não estou falando essa palavra para pessoas que estão tão somente felizes com tudo, sem problemas, sem tempestade. Mas eu estou querendo falar com pessoas que estão felizes tão somente por ter Jesus. Porque ter essa felicidade em Jesus é ter a certeza de que Ele nunca nos desamparará e Ele estará conosco. Vamos orar? Vamos clamar a Deus? Eu quero, nessa hora, conclamar você que tem sido vítima de perseguições. Você que tem sido uma pessoa que tem estado imersa em problemas e dificuldades. Vamos clamar. Ele virá ao nosso encontro. Em algum momento Ele se levantará e virá ao nosso encontro. Senhor, eu te glorifico e te exalto, Pai, na beleza, na profundidade e magnitude da Tua santidade. Obrigado por essa palavra viva e eficaz, transformadora, redentora, Pai. Essa palavra que produz em nós esperança, Pai. Porque em meio a problemas do nosso barco chamado vida, Pai, o Senhor em algum momento se levantará e estará, ó Deus, em nossa direção, para estender a Tua mão de força, de poder e de graça, e não deixar com que nós afundemos, ó Deus. Perdoa, Senhor, os meus pecados, Pai. Perdoa as minhas faltas, as minhas falhas. E que o Senhor continue instrumentalizando as nossas vidas para levar a palavra do Senhor a tempo e a fora de tempo. Nós te glorificamos, Pai. Eu abençoo em nome de Jesus cada um dos nossos ouvintes. E que a Tua boa e poderosa mão alcance cada um deles em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã em Cristo Jesus. E que essa certeza de que Ele está conosco, de que Ele está no nosso barco e de que Ele nunca nos desamparará, seja o lema da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.